Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Abib. Você que está sempre por aqui, seja bem-vindo de volta, que bom contar com a sua fidelidade, com a sua companhia todos os dias. Deus abençoe muito a sua fidelidade. Isso aí, vamos continuar caminhando juntos. E para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, ou é novo aqui no canal, mais para frente a gente vai indicar tudo o que você precisa fazer para poder acompanhar os estudos bíblicos e fazer o Diário Espiritual Método para você acompanhar conosco todos os dias. Por enquanto, convido você a fazer junto conosco hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apocalipse, capítulo 9, versículos de 13 a 21. E o sexto anjo tocou. Ouvi então uma voz que provinha dos 4 chifres do altar de ouro, colocado diante de Deus. Lembre-se, para quem não está ligado, tem um altar de ouro na frente do trono de Deus, né? Onde foi incensado com as orações dos santos, né? Então, nesse altar, ele não tinha falado antes, mas tem chifres nas 4 pontas do altar. Né? Aí você não imagina um chifre, né, de bicho feio, não, né? Estamos falando do altar de Deus. Quando a gente vê algumas das figuras sobre os textos bíblicos, principalmente as pinturas medievais, elas vão elucidar um pouco melhor como que é a visão daqueles que estavam, né, nos tempos antigos, como que era a visão deles sobre essas realidades. Bom, o altar de ouro colocado diante de Deus. E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam prontos para a hora, o dia e o mês e o ano foram então libertos para matar a 1/3 parte dos homens. Veja que terrível, né? Isso aqui, no que nós estamos lendo, é um princípio eterno. Por isso que quando a gente viu no capítulo 8, final do capítulo 8 aqui, a águia que via lá de cima e dizia: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos 3 últimos toques de trombeta. A gente já viu o primeiro, esse é o segundo, e nesse segundo, a 1/3 parte dos homens da terra morre. E isso tem dia, mês e hora marcada. Aqui. E ano, mês e dia. Olha aqui. Eu vou ler de novo o versículo 15. Os 4 anjos que estavam prontos na hora marcada, na hora, dia, mês e ano, foram então libertos para matar a 1/3 parte dos homens. O número de cavaleiros do exército era de 200 milhões. Ouvi bem o número. Na minha visão, os cavalos e os cavaleiros tinham esse aspecto. Vestiam couraças de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A 1/3 parte dos homens
foi morta por causa desses três flagelos. Três flagelos: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos, com efeito, está na sua boca e nas caudas. De fato, suas caudas parecem serpentes, têm cabeças como as quais causam dano. Os outros homens, que não foram mortos por esses flagelos, não renunciaram sequer às obras de suas mãos, para não mais adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir ou andar. Não se converteram também dos seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, por esses versículos 20 e 21, a gente entende que este grande castigo que vem para destruir a terça parte dos homens, e aqui não só homens, né? Homens e mulheres, os habitantes da terra. Ele vem e não é sobre pessoas inocentes. Não é sobre os eleitos de Deus. Como já foi dito, os eleitos de Deus, eles são preservados de todas essas realidades. Com aquele que é de Deus, que tem a marca de Deus na sua fronte, não acontecerá nada. Acontecerá com aqueles que não são de Deus. E que, pelo contrário, continuam na perversidade. Veja, quem não morreu por causa deste flagelo de fogo, enxofre e fumaça, parece o que foi lançado sobre Sodoma e Gomorra. Quem não morreu por esse flagelo, dentre esses homens, não quis se converter. Veja, por qual era o motivo de Deus mandar vários flagelos sobre o Egito? Para que o faraó cedesse e fizesse a vontade de Deus. Mas o faraó tinha o coração endurecido. E Deus se aproveitou disso. Até a palavra de Deus diz, né? Deus endureceu, eu endureci o coração do faraó. Não que Deus quisesse a perdição, né? Do faraó e tudo mais. Não. Mas Deus queria mostrar para o Egito e para todas as outras nações que existia apenas um só Deus e se aproveitou da dureza do coração do faraó. Didaticamente, este flagelo serve para nós hoje. Para nós que vivemos no tempo atual e que vemos desgraças, calamidades, situações acontecendo, e a gente precisa, ao ver essas coisas, buscar em nós onde estão as realidades das quais ainda não nos convertemos, para que, ao ser convertido, nós não sejamos atingidos por elas. Tem um fato que acontece na vida de Nosso Senhor. O pessoal chega falando para Jesus, né? Cai uma torre lá em Siloé. E essa torre mata, acho que 20 pessoas ou 8 pessoas. E aí chegam para Jesus. Você ficou sabendo, Jesus, que caiu a torre lá, matou 8? Coitado desse povo. E Jesus fala assim, vocês pensam, aí pergunta que quem será que deve ter pecado para acontecer essa desgraça, né? Aí Jesus fala assim, vocês pensam que esses que morreram lá, soterrados na torre de Siloé, eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos da mesma maneira. O que nós estamos verificando aqui é que aqueles que não se converteram,
Aqueles que não tinham a marca de Deus, eles estão sofrendo o sexto e o sétimo ais, terríveis. O quinto e o sexto, desculpa. O quinto ai, a quinta trombeta, está sendo lançada, foi lançada e afetou os homens de tal maneira que eles eram tão atormentados que desejavam a morte, mas a morte não lhes era concedida. E agora, no sexto ai, a sexta trombeta tocada, veio um extermínio sobre a terça parte dos homens da terra. Terça parte dos homens da terra. Isso estava preparado, ou seja, está decretado que naquele dia, naquela hora, naquele dia, naquele mês e naquele ano, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Isso está decretado. Aqui não como uma promessa, né? Mas aquilo que o apóstolo vê como no dia de hoje, como acontecendo, né? É como quem está diante do fato. Só que apesar disso, como nós já vimos, comparando lá as pragas do Egito, apesar disso, assim como o faraó endureceu o coração, os homens que não foram mortos por esses flagelos não renunciaram sequer às obras más, às obras de suas mãos, para não mais adorar aos demônios, aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir ou andar. E aqui, algumas pessoas, infelizmente, interpretam isso como idolatria, que a gente pega aqui, eu tenho a imagem de Nossa Senhora, vai dizer aqui, ó, tá vendo? Tá adorando um ídolo. Porque aqui, ó, de pé, é de gesso, não pode falar, não pode andar. É porque não entende nada a respeito da nossa fé católica. Não sabe que a imagem é a representação da graça e do poder de Deus na vida de Nossa Senhora. Nossa Senhora não está aqui. A Mãe de Deus não está aqui, ela está no céu. Se eu não posso ter uma imagem de santo, eu não posso ter foto. Eu não posso ter imagem em lugar algum. Você não pode tirar selfie e ficar olhando lá para aquela pessoa que você ama. Verdade ou não é? Então, nós sabemos o que a imagem representa para nós católicos. Tira da sua cabeça toda essa ideia que tentaram colocar sobre você. O que ele está falando é dos falsos deuses, que de fato no paganismo adoravam esses amuletos, essas imagens de animais, de bichos. É só lembrar do bezerro de ouro lá no Egito, no deserto, melhor dizendo, e assim por diante. Mas o pior é não mudar a atitude para ser de Deus. Olha aqui, versículo 21. Não se converteram também dos seus homicídios, magias, fornicações e roubos. Ou seja, o pecado continuou acontecendo normalmente. Morreu um monte de gente, mas morreu. Não se importaram. Veja que a dureza do coração, ela pode chegar a um momento extremo da pessoa morrer na convicção do mal e do pecado. E mesmo diante da morte de alguém ao seu lado, ou de milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, por causa daquele mesmo pecado, a pessoa não vai se importar. Que Deus nos livre dessa situação. Que nós tenhamos sempre na mente e no coração as coisas de Deus. Por isso que a gente faz o estudo bíblico, gente. Como que a gente vai adquirir o pensamento de Deus se a gente não escuta a palavra de Deus? Como que eu e você vamos ser fiéis a Deus se a gente não escuta Deus? É escutar e pôr em prática. Por isso que o método do Padre Jonas é tão importante. Que lá no final a gente sempre faz. Qual é a mensagem de Deus para você? Ou seja, Deus falou alguma coisa com você. Que Deus falou? Durante essa reflexão, Deus falou isso para mim. Eu sinto isso forte no meu coração, que eu devo realizar, eu devo fazer, eu devo mudar, devo me adaptar. Enfim, alguma atitude disso é provocada dentro de mim. Então eu preciso colocar em prática. E colocar em prática é verdadeiramente o passo de cada dia para a nossa
conversão e santificação. Se eu não faço, eu não dou passos. Se eu não dou passos, eu fico estacionado. E se eu estaciono, na verdade, eu não estou parado, eu estou regredindo na vida espiritual. Senhor, dá-nos a graça de não estacionar, de não parar, mas pelo contrário, de identificar onde o Senhor está na nossa vida, onde está a vontade de Deus, para que nós a façamos, para que nós a cumpramos e vivendo para Ti, com a Sua marca, não estejamos vulneráveis a essas desgraças que acontecerão. Essa ceifa que será feita no mundo, perdendo a vida, homens que poderiam estar vivendo, mas que porque escolheram obstinadamente o mal, vão morrer. Porque não buscaram a graça e o poder de Deus que os poderia ter salvado. Amém? Vamos anotar no nosso diário. A gente tem aqui ordem de Deus, uma ordem bem curtinha aqui, está no versículo 14. Né? E dizia ao sexto anjo que estava com a trombeta: liberta os 4 anjos que estão presos sobre o grande rio Eufrates. E aqui está falando, né, de onde vem a praga, né? Vem dessa região do rio Eufrates. E depois nós temos os princípios eternos, versículos 13 e versículos de 15 até o versículo 21. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário e também compartilhar se esse vídeo te lembrou de alguém que precisa da palavra de Deus também. Juntos vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Padre Jonas Abib. Não se preocupe, porque aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o passo a passo, tudo que você precisa para fazer o estudo bíblico conosco. Quero aproveitar e dizer para você que também para as crianças existe a Bíblia. Tem a Bíblia para adulto, que é essa que eu uso, né? Você pode escolher de várias Bíblias, tudo aqui na loja, no loja.cancional.com você vai encontrar. E dizer para você mais, tem um cupom de desconto que você deve ter visto aí no nosso GC. Esse cupom de desconto dá 5% de desconto em qualquer Bíblia no loja.cancionnova.com. Desconto exclusivo aqui do canal, viu? Padre Jonas da Bíblia. Desconto exclusivo, que dá desconto sobre qualquer desconto que tenha já na loja. Ó, que legal! Tudo isso porque você é o filho do Padre Jonas, uma filha do Padre Jonas que também faz o método. A Bíblia foi escrita para você. Dobradinha para as crianças, ó. Fazer o estudo bíblico, a Bíblia, que é maravilhosa, todas as páginas ilustradas, a melhor Bíblia infantil do mundo é da Canção Nova, essa daqui. E aqui um diário bíblico, um caderninho prático para a criança fazer o estudo bíblico. Gente, é só sentar junto com o seu filho, ler um trecho e fazer com ele, que ele vai acostumando. Chega uma hora que ele já vai fazer sozinho, como os meus já fazem, tá bom? E assim, a família inteira vai sendo educada pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.